Bem-vindos a mais uma atividade do Departamento de Psiquiatria Comunitária da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu sou Marta Helena Oliveira Noal, sou psiquiatra, auxilio o Dinarte no departamento e agradeço por isso, Dinarte, por essa participação aí na tua gestão. Tenho uma vinculação com o tema da prevenção do suicídio desde muitos anos, assim, desde a minha formação. E hoje é uma honra a gente receber o Neuri Botega, meu colega, amigo de muitos anos. Eu lembro que em 2005 o Neuri aceitou o desafio para vir aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Foi uma época que ainda não se tinha o costume de trabalhar a prevenção do suicídio abertamente em eventos, em congressos, então para nós foi um marco, né? E depois disso o Neuri já esteve algumas vezes aí em parceria com a gente em muitos trabalhos. Eu coordeno um programa de extensão em saúde mental, o Espaço Nis da Silveira, na UFSM, e dentro desse programa um projeto de extensão de prevenção do suicídio. Já tem 11 anos essa formalização aí do projeto, e a gente já tem mais de 160 intervenções de prevenção do suicídio nesse tempo. O Neuri esteve participando de algumas delas, né, e agradeço pela influência que tu exerceste desde a minha formação, todo o respaldo técnico, teórico que eu pude obter contigo e prático também, a partir das tuas vindas, das tuas palestras, enfim. Então, uma alegria a gente estar aqui contigo, eu, Dinarte, hoje, te recebendo no Departamento de Psiquiatria Comunitária. Então, eu vou apresentar o Neuri, Neuri José Botega, médico psiquiatra, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Concluiu a graduação em medicina em 1981, a residência em psiquiatria em 83, o doutorado em saúde mental em 89, na Unicamp, pós-doutorado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, 90 a 91. Na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, obteve os títulos de professor livre-docente e de professor titular. É membro fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, a ABEPS. Sua produção científica relaciona-se a três temáticas: a interface entre psiquiatria e outras especialidades médicas, depressão e seu impacto sobre a saúde e prevenção do suicídio. A experiência como clínico, professor e pesquisador conduziu à elaboração de vários artigos científicos e de livros. Dentre estes, os principais são A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa, que é esse aqui, que eu recomendo, todos eles. Crise Suicida, Avaliação e Manejo. Esse aqui é livro-texto para todos nós psiquiatras. Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, que foi um livro-texto lá na minha formação. Telefonemas na Crise, Percursos e Desafios na Prevenção do Suicídio, um livrinho fininho e maravilhoso. Ele tem ali orientações preciosas para quem lida com prevenção do suicídio. Comportamento suicida, eu não trouxe aqui, mas ele já está esgotado, né? E saúde mental no Hospital Geral, espaço para o psíquico. E serviços de saúde mental no Hospital Geral de 95. Tudo começou aí, quando a gente descobriu esse primeiro livro, ainda estava no início da minha formação. Então, eu passo a palavra para ti, para nos trazer contribuições sempre muito precisas, atualizadas, sobre um tema que a gente tem precisado cada vez mais estar atentos, né, a todos nós, seja profissionais, seja comunidade também. Então, obrigada pela tua participação aqui conosco. E quem quiser já deixando algumas colocações, algumas perguntas no chat, depois a gente vai poder selecionar as principais e repassar para o Neuri. Então, a palavra está contigo, Neuri. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Marta, pelas palavras. Realmente estamos juntos na luta já há um bom tempo, né?
E eu queria agradecer à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Psiquiatria Comunitária, né, com o Dinarte aqui presente, com a gente também. E é um prazer estar com vocês. Eu vou procurar dar respostas concisas, que é para sobrar também um tempo para eu poder responder algumas coisas que vocês que estão nos assistindo queiram perguntar. É por essa razão que eu vou procurar ser bem conciso nas respostas, para termos tempo de diálogo, tá bem? Eu acho que tu podes dar alguma introdução, não é? Hum? Trazer alguns elementos para esquentando o debate. Tá bem, vamos fazer um esquenta. Nós falamos muito em prevenção, mas quando a gente fala em prevenção de suicídio, muitas das ações de prevenção, elas se dão no momento da vida em que a pessoa já viveu bons anos, enfrenta uma crise aguda, subaguda ou um processo crônico, e nós estamos ali correndo para evitar que ela se mate. Eu costumo dizer que essa é uma abordagem de prevenção dos últimos momentos, das últimas horas, dos últimos dias, porque a prevenção do suicídio, a rigor, começa no berço, quando nasce uma criança. Porque nós temos muitos estudos populacionais mostrando que o risco de suicídio é maior em crianças que foram negligenciadas ou vítimas de abuso. E não só risco de suicídio, doenças mentais, né? Esse é um dado que se repete em todo grande estudo populacional. Então, assim, cuidar bem da infância, da estrutura de uma família, das condições dignas para sobreviver, crescer, aprender, se formar, né? Ter amigos, depois ter trabalho, ter perspectiva, tudo isso é prevenção de suicídio. Às vezes eu converso com meu amigo, o Coronel Diógenes, que tem um trabalho lindo, treinando bombeiros a negociar com pessoas que estão querendo tentar o suicídio e não dar o salto para o salto do herói. Conversar para convencer a pessoa a não fazer aquilo. Ele tem toda uma técnica de abordagem. E eu falo para o Diógenes: olha, vocês fazem um papel muito importante de prevenção, mas é a prevenção do último minuto, né? Quando a pessoa já está na ponte, quando ela já está no parapeito de um prédio. Nós temos que pensar em prevenção muito antes daquilo que chega ao psiquiatra. Essa que é a verdade. E talvez aí esteja um papel nosso muito mais como cidadãos, não é? Do que exatamente como psiquiatra clínico que lida com doentes mentais, transtornos mentais, né? A melhoria das condições da infância. Isso é fundamental, né? Então, a prevenção do suicídio começa lá atrás. E se a gente quiser ir mais atrás ainda, nós sabemos que o suicídio é um fenômeno que se repete em várias gerações de algumas famílias, né? Então, nós podemos pensar que em algumas famílias há um potencial suicidógeno que chega de várias maneiras e geralmente maneiras que se somam. Por exemplo, pode haver uma hereditariedade forte para traços impulsivo-agressivos de personalidade. Isso é herdado. Então, pode ser que em algumas famílias há mais suicídios por causa desse traço de personalidade que vai se transferindo de uma geração para outra. Falando em hereditariedade, há um segundo fator. Algumas doenças mentais têm um forte componente hereditário. Então, esse seria um fator para a gente entender por que o suicídio ocorre mais em algumas famílias. E há um terceiro fator, não menos importante, que é a identificação psicológica, né, com
antepassado meu que tirou a própria vida, né? Se eu tenho uma figura de apego importante, né? Um pai, um avô, que aos 65 anos tirou a própria vida. É claro que eu, me aproximando dos 65 anos, eu estou mais sensível, eu estou pensando mais, né? O meu avô, o meu pai, nessa idade, tirou a própria vida. Dependendo das condições que eu estiver enfrentando, dependendo das condições da minha personalidade, dos recursos, das estratégias que eu uso para enfrentar crises, eu posso sucumbir e pensar que o melhor é realmente me matar, né? Seguindo quase que uma tradição de família. Então, na verdade, eu estou falando sobre isso rapidamente porque eu falei que a prevenção do suicídio começa no berço, mas os problemas às vezes vêm de outras gerações. Como falamos, é um problema transgeracional. Eu usei uma expressão que eu queria retomar, que é famílias suicidógenas. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi de uma pessoa muito querida, que em parte me inspirou para ser psiquiatra, foi meu professor, depois o orientador do meu doutorado, e eu tive a felicidade de me tornar amigo dele. Nós jantávamos uma vez por mês, eu e ele, batendo papo. E o Roosevelt faleceu, né, há aproximadamente um ano. O Roosevelt trabalhou muito em prevenção de suicídio. Ele foi a um programa da TV Cultura de debates, ele escreveu um livrinho de bolso, Coleção Primeiros Passos. Esses livrinhos eram vendidos em bancas de revista. E um dos números dessa coleção se chamou O que é Suicídio. Era uma coleção que falava o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é estoicismo. E um dos textos foi O que é Suicídio, de autoria do Roosevelt. E o Roosevelt, que mais tarde fez uma formação em psicanálise, ele se referia muito a famílias suicidógenas. São famílias muito disfuncionais que, às vezes, claramente ou veladamente, como que empurram um de seus membros para o suicídio, né? Então, veja que a temática hoje é de prevenção e começamos dessa visão um pouco macro, né? A família, as gerações, a linha de vida a partir do momento do nascimento até o momento em que uma pessoa pode estar com um revólver apontado para a cabeça, em cima de uma ponte, e vai chegar um profissional para lidar com esse momento crítico, né? Então, a prevenção de suicídio é uma coisa muito ampla, como também suicídio. Às vezes alguém exclama, mas suicídio, como é que você foi se interessar por isso? E eu falo que a morte trágica é apenas um dos aspectos, e não o mais importante, talvez, do suicídio. O mais importante do suicídio é dor, é sofrimento, né? É dor psíquica, como nós lidamos com dor psíquica. Quais os recursos que nós vamos tendo ao longo da vida, como é a nossa caixinha de ferramenta para enfrentar a dor psíquica, né? Então, a morte é trágica, mas eu diria que o central do suicídio não é a questão da morte, é a questão do sofrimento humano, né? Desse ônus que carregamos por estarmos vivos aqui nesse mundo, ao lado das alegrias também de estarmos vivos aqui nesse mundo. Então, é esse jogo de forças. Às vezes, ganha o instinto de morte, o instinto autodestrutivo, e chega-se ao suicídio, né? Não sei se alguém quer comentar, fazer alguma pergunta desde já, para a gente poder trocar ideias. Se não há ainda perguntas, eu posso continuar a falar um pouco mais. O tema de hoje da nossa conversa é prevenção de suicídio num contexto amplo, né, da comunidade, mas também num contexto clínico, eu com o meu paciente. Como é que eu faço prevenção de suicídio? Então, eu queria falar um pouco sobre o que há
de comprovadamente eficaz, com respaldo científico, que pode diminuir o número de suicídios. Não são muitas coisas, né? Com um forte aparato, apoio de estudos científicos, nós temos, primeiro, restrição de meios letais. Olha que interessante. Algo externo ao sujeito, né? Um pouco frustrante, talvez, para nós, né? Mas é algo externo. Ou seja, ter acesso a um meio letal e saber como usar esse meio letal é um fator de risco muito importante para o suicídio. E quando medidas de saúde pública, políticas de Estado, diminuem o acesso a meios letais, o número de suicídios, depois de um tempo, diminui. Eu estou pensando em algumas coisas para exemplificar. Uma época na Inglaterra estava havendo um alto número de mortes de jovens por hepatite fulminante. E o pessoal da saúde pública reparou que esses casos de hepatite fulminante eram de jovens que haviam ingerido um excesso de um analgésico vendido livremente em supermercados, dentro de um frasco com 60 comprimidos. A medicação é muito controlada na Inglaterra, mas esse analgésico em particular era vendido livremente em qualquer supermercado. Então, o que acontece? O jovem, ele faz muita tentativa de suicídio impulsiva, numa impossibilidade de elaborar a dor e transformar a dor em sofrimento. Nós podemos discutir melhor isso depois. Ele tem um ato muito impulsivo para cessar a dor. Eu nem diria que exatamente o que ele procura é a morte, mas é um ato para cessar a dor. É um ato de desespero. Isso também se dá na automutilação. Esses jovens compravam esse analgésico, abria aí 60 comprimidos de uma vez. Qual foi a medida da Secretaria de Saúde, que equivale ao nosso Ministério da Saúde inglês? Tendo em mãos esses dados, eles mudaram a embalagem e a quantidade de comprimidos desse analgésico na embalagem. Em vez de vir num frasco com 60, passou a vir em blister com 8. Eu costumo fazer um pequeno teatro e dizer que o adolescente desesperado ele tem que contar 1, 2, 3, ele tem que contar até 8 para botar todos os comprimidos fora do blister em cima da mesa. Quando ele contou até 8, ele ganhou a chance de procurar uma outra alternativa para lidar com a dor dele. E sim, o número de suicídios por hepatite fulminante caiu. Outro exemplo. A Austrália e a Áustria fizeram uma boa campanha de desarmamento. Depois de alguns anos, o número de homicídios caiu e também o número de suicídios caiu. Há um fato histórico curioso que a palavra suicídio ela apareceu só no século XVII. Antes do século XVII, referiam-se a suicídio como homicídio de si mesmo, né? Então, quando caem os homicídios porque houve uma restrição de arma de fogo, também cai o homicídio de si mesmo. Um contra-exemplo. Os estados norte-americanos com o maior número de suicídios são, curiosamente, os estados onde há uma maior proporção de armas de fogo per capita. Nos Estados Unidos, aproximadamente metade dos suicídios são por arma de fogo, né?
Outro exemplo de restrição de meio é controlar agrotóxicos, tóxicos. Mas, infelizmente, a maioria hoje do suicídio se dá em países ditos países em desenvolvimento, como, por exemplo, Brasil, Índia. E esses países dependem muito de agrotóxicos para terem uma alta produtividade agrícola. E acabam nem sempre seguindo diretrizes dos órgãos de controle, né? Às vezes, esses agrotóxicos, esses defensivos, entram também por vias escusas, como o chumbinho, que causa no Brasil tanto problema aí nas tentativas de suicídio, que é vendido clandestinamente em feiras livres, né? Se a gente for falar outra restrição a meios de suicídio, a gente pode pensar que agora a Golden Gate Bridge, lá em São Francisco, onde já ocorreram 2.000 suicídios, né? É um chamado hotspot, ele atrai suicídios. Agora puseram uma tela na extensão de toda a ponte. Se uma pessoa saltar, ela cai nessa tela e pode ser resgatada. Um shopping em Brasília, um shopping vertical, acabou atraindo 14 pessoas para o suicídio. Depois do 14º, conseguiu uma autorização legal para mudar detalhes da arquitetura, evitando novos suicídios. As pessoas se atiravam num vão central, é um shopping vertical. Você imagina você estar num shopping no fim de semana e uma pessoa se mata ali na sua frente, né? É uma coisa muito terrível, né? Para quem se mata, para a família, para quem está lá no shopping. Então, hoje em dia, há uma preocupação em deixar a arquitetura mais segura, porque alguns lugares públicos se transformam numa espécie de um imã que atrai. Às vezes, as pessoas viajam para ir até aquele lugar se matar. Nesse momento, você deve estar se perguntando: bom, mas se eu bloqueio um meio de suicídio, os suicidas em potencial não migram para um outro método? Não. Comprovado cientificamente, gente. Cidades que puseram tela em ponte, o suicídio diminui na cidade, na região adjacente à cidade e numa região um pouco mais longe da cidade. Vários estudos comprovando. Porque se uma pessoa faz um plano de se matar, o plano ele é detalhado. Há uma maneira pela qual ela aceita morrer ou ela aceita se matar. E alguns lugares que atraem suicídio, se você bloqueia, até a pessoa repensar, escolher outro método, a gente tem tempo. E para nós, tempo, para quem tem risco de suicídio, é uma coisa muito importante. Porque eu falei há pouco do componente impulsivo, né? Eu terminei de falar de uma ideia aceitável para eu me matar. Né? Isso passou já pela cabeça de todos nós, não passou? Ah, se eu fosse me matar, como eu me mataria? Nunca passou pela tua cabeça? Que bom que nunca passou pela tua cabeça. Pela minha sempre passa. Mas porque eu estou o tempo todo em contato com pessoas que tentaram suicídio, tá certo? Então é uma temática que ronda a minha mente. Mas, quando eu me vejo pensando muito nisso, eu falo, Neuri, para de pensar nisso. Que coisa. Tira isso da cabeça, pense em outra coisa. Eu consigo fazer isso porque eu quero viver. Quem está deprimido não consegue fazer isso, tá certo? Então, aí vai um pouco também de como que a pessoa vai migrando do pensamento de uma ideia fugidia e que dá temor para uma possibilidade que não dá tanto medo, depois para uma pesquisa na internet para ver o que é mais eficiente, depois ter acesso ao meio letal. Então, em termos de saúde pública, qual é a medida mais eficiente para a prevenção de suicídio? Impedir o acesso a meios usados para suicídio.
Eu falei que nos Estados Unidos metade dos suicídios são por arma de fogo. No Brasil, metade dos suicídios são por enforcamento. Aí a gente não tem como, né? Não dá para fazer campanha para não vender corda, etc, etc. Não dá, né? Cada país tem um método mais prevalente de suicídio, né? Outra forma no âmbito da saúde pública, eficiente para diminuir o suicídio, é o treinamento de médicos generalistas para reconhecer e tratar depressão. Fortes evidências científicas. Então, nós temos que pensar quem está lá na ponta é um médico de uma UBS, né? Ele tem que reconhecer depressão e tratar depressão. Ele tem que saber tratar, tem que começar o tratamento, o paciente tem que ter acesso ao medicamento, o paciente tem que ter uma espécie de um convencimento para tomar o remédio ou alguém para ajudá-lo, porque quem está deprimido não tem essa força muitas vezes, né? Outra estratégia de prevenção que tem respaldo científico é o acompanhamento com busca ativa, se necessário, de pessoas que tentaram suicídio. Eu sempre, quando dava essa aula para os residentes, eu falava, se um dia cair numa prova, qual é o principal fator de risco para o suicídio? Tem lá depressão, transtorno bipolar, histórico de tentativa de suicídio, alternativa correta, histórico de tentativa de suicídio, né? Porque muitos fatores que levam uma pessoa a tentar, eles continuam prevalentes, então o risco é maior, né? É claro que tem pessoas que depois que sobrevivem a uma tentativa grave, elas têm uma sensação de que não, a minha vida tem que ter um sentido se eu não morri, e nunca mais tentam, né? Mas esses casos são exceções. Continuando no âmbito de saúde pública, eu não cheguei ainda no âmbito do nosso consultório ali, tete a tete com os pacientes. No âmbito da saúde pública, outra estratégia com forte evidência de eficácia é programas escolares baseados na promoção de habilidades sociais. E aqui eu queria falar com vocês. A principal evidência nesse sentido vem de um estudo com 6.000 adolescentes, estudo prospectivo, finíssimo, maravilhoso, da professora Danuta Wasserman, do Instituto Karolinska, na Suécia. O programa foi um programa de desenvolvimento de habilidades sociais em adolescentes. Não foi palestra sobre suicídio. Porque aqui no Brasil, às vezes, alguma escola me convida para eu dar palestra sobre suicídio. E eu falo, não dou. Eu não dou palestra sobre suicídio para jovens. Eu não vou entrar numa escola e dar uma palestra dizendo que nós adultos estamos preocupados com os suicídios dos adolescentes. Não, eu não vou fazer isso, né? Agora, eu vou dar palestra em escolas? Bom, às vezes sim. Eu vou dar uma palestra como lidar com o estresse antes das provas, como lidar com o bullying, as frustrações da vida, como enfrentar os desafios dos novos tempos. Então, a gente dá uma palestra que fala sobre saúde mental, habilidade social, sobre a importância de haver no currículo espaços para discussões, troca de ideia, respeitar o diferente, né? Respeitar o diferente. Aquela pessoa que está sendo vítima de bullying, por que que ela está sendo vítima de bullying? Nós temos que aprender a respeitar essas pessoas desde muito cedo. E esse programa da Suécia, ele desenvolveu habilidades sociais. A gente fala habilidades sociais, mas eu diria psicossociais, né? Que é essa capacidade de reconhecer problemas em si, problemas no outro, ser empático, dar um tempo, procurar recursos internos ou fora de si para se ajudar, oferecer ajuda para quem está precisando, etc, etc. Então, essas são as 4 evidências que nos dias de hoje já têm comprovação científica em termos de saúde pública. Eu vou repetir, então, rápido. Restrição de acesso a métodos de suicídio.
Treinamento de médicos generalistas para reconhecer e tratar a depressão. Acompanhamento com busca ativa, se necessário, de pessoas que tentaram suicídio. Porque a pessoa tenta o suicídio e depois ela desaparece. Ela fala para si própria, para os outros, não, foi uma bobeira, foi um desespero. Não, imagina, eu quero viver. Não é bem assim. Depois de alguns meses, ela reaparece lá no pronto-socorro. E numa dessas vezes pode morrer. Então, investir mais ativamente nessas pessoas que chegam aos prontos-socorros depois de tentarem o suicídio é, é algo que cientificamente dá bons resultados. E a quarta estratégia que tem respaldo científico é programas escolares baseados na promoção de habilidades sociais, né? Então, isso é o que mais dá certo para prevenção do suicídio. Você deve estar pensando em outras coisas que a gente costuma fazer, né? Você pode estar pensando no Setembro Amarelo, né? Você pode estar pensando em reportagens em jornal, você pode estar pensando em serviços de atendimento psicológico para o estudante, né? Você pode estar pensando no CVV. Então, há várias outras estratégias de prevenção. O fato delas não terem respaldo científico não quer dizer que não sejam boas e úteis. É que fazer pesquisa comparando um tratamento A com um tratamento B, quando o desfecho é se matar ou não, quem que faz uma pesquisa dessa? A gente não faz, não é? A gente não pega pessoas com risco e sorteia para ver se ela vai no grupo A ou no grupo B. Então, pesquisa com evidência científica na área de prevenção de suicídio é uma coisa difícil, né? Como também é, por exemplo, no campo de medicamentos que causam malformação, má formação fetal. Por quê? Porque são evidências que vão se acumulando. A gente não faz experimentos para testar uma droga para ver se ela vai dar alteração fetal ou não em humanos, né? Então, nós temos algumas áreas nas quais a evidência científica é mais difícil de ser obtida. Tá certo? Marta Dinarte, tem alguma pergunta? Tem aqui no chat uma pergunta, não sei se tu quer que eu leia, Marta. Pode ser? Vai lá. É da, é da Ana Tomita. Eu vou ler para ti. Tem algo a ver com o que tu falou agora, mas vale a pena a gente ler toda, porque, retomando aqui. Boa noite, doutor Neuri. Falando em prevenção, existe um grande debate em torno da eficácia do Setembro Amarelo, e há dados que reforçam que ele atua como efeito Werther. Você concorda? Se sim, como acha que ele poderia ser feito para prevenir de forma eficaz? Muito obrigado. E aí eu gostaria de agregar um outro dado aqui na pergunta da Ana, que há algum tempo atrás eu vi, provavelmente tu viu também, alguns estudos que pegaram o período do Setembro Amarelo e a mortalidade por suicídio, que é uma aproximação, digamos assim, bastante distante, né? Uma coisa da outra, mas viram que não só não diminuiu, como até aumentou um pouco. Claro que os autores não fizeram nenhum nexo causal aí, né? Mas, claro, questionaram, né, também o efeito desse tipo de ação, né? Pergunta é para ti, Leori. Tá bom. Obrigado, Dinarte. Ana Tomita, querida, que bom saber que você está aqui participando, viu? Um beijo grande para você, com carinho. Eu conheço a Ana de longa data. Ana, você fez uma pergunta intrigante e muito atual, né? Afinal de contas, o Setembro Amarelo é inócuo, está ajudando ou está atrapalhando? Em primeiro lugar, eu fui uma das pessoas que lutou pelo Setembro Amarelo. Eu fui uma das pessoas que lutou para que pudéssemos falar sobre suicídio.
né, nos meios de comunicação. Falar de uma maneira séria, né, responsável, sem, sem fazer o espetáculo trágico, aquela coisa de antigamente. Mas o Setembro Amarelo, que agora já tem 10 anos, ele se desvirtuou. Primeiro, no mundo todo, existe um Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, que é 10 de setembro. O Brasil, em muitos pontos megalomaníacos, fez um mês inteiro para a gente ficar falando de suicídio. Setembro Amarelo, o mês inteiro. Eu conheço pessoas que, quando vai chegando o mês de setembro, elas começam a ter calafrio, porque elas detestam todo o blá, 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 blá. E o que é blá, 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 blá? Setembro Amarelo virou uma marca. Tanto que os detentores da marca processam quem tenta usar a marca sem autorização deles. Ou seja, entrou no mercado. Então, muitas pessoas começaram a falar sobre prevenção de suicídio durante o mês de setembro. E muitas pessoas que não tinham experiência, né, porque estava na moda. E aí muita coisa ruim foi dita. E atrapalhou muita gente. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo, Ana. Suponhamos que uma pessoa afirme que o suicida sempre dá sinal. Suponha que a pessoa fale que 90% dos suicídios podem ser evitados. Essas bobagens começaram a ser divulgadas como verdades. Imagina como se sente uma pessoa enlutada porque perdeu alguém por suicídio, né? Agora, será que falar muito em suicídio pode levar algumas pessoas mais vulneráveis ao suicídio? Sim, nós sabemos que sim. Os 6 meses que se seguiram ao início, à estreia do 13 Reasons Why, né, tiveram uma alta mortalidade em adolescentes do sexo feminino, exatamente adolescentes da faixa etária da Anna Baker, que era a personagem principal da série, né? 2 estudos independentes, muito bem feitos nos Estados Unidos, mostraram isso. Então, isso é o efeito Werther. O que é o efeito Werther? A gente começa a falar muito de suicídio, né? E no caso das 13 razões, falar errado, né? Primeiro que a garota virou um ícone, né? O armário dela na escola virou um altar. A romantização do suicídio, que foi o que aconteceu no Werther. O Werther foi um personagem do Goethe, num livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O Werther é um adolescente que se apaixona por uma mulher de 30 anos e depois, muito desiludido, ele se mata com um tiro de pistola na cabeça. E na Europa, muitas mortes começaram a ocorrer desse jeito em adolescentes, alguns segurando o livro. E foi um problemão. O livro foi queimado, o livro foi proibido, o Goethe teve que vir a público, dizer, gente, é uma obra ficcional, né? E o livro é muito bem escrito mesmo, e parece verdade. O jeito que o Goethe bolou para escrever o livro parece que é verdade, parece que é um livro documental. Então, com um poder de persuasão grande. Então, o Setembro Amarelo, no Brasil, ele virou um exagero. Felizmente, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, 5, a gente começou a ficar preocupado e a gente começou a tomar mais cuidado no Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo hoje, ele virou para a gente discutir saúde mental, transtornos mentais. Eu diria que ele não está mais centrado, 30 dias centrado em suicídio. Agora, já há um estudo publicado mostrando que nos meses que se seguem a setembro, há um número maior de suicídios, né? Esse artigo era para ser publicado numa das principais revistas do mundo. E eu li a prova, aquilo que é antes de ser publicado. E a prova tinha problemas terríveis, porque dizia taxativamente que o Setembro Amarelo, taxativamente não, muito provavelmente o Setembro Amarelo está levando a suicídios, o que não dá para ser afirmado,
Porque um dos princípios de ciência é correlação não é relação causal, né? Então, esse artigo que era para ser publicado numa grande revista acabou não saindo e foi publicado numa outra revista menor de psiquiatria. Então, a ciência se faz com vários tijolinhos. Esse artigo, ele serve como um alerta. Eu acho que ainda ele está muito longe de nos dar subsídios para podermos afirmar, né, inequivocamente que o Setembro Amarelo provoca suicídios. Agora, eu pessoalmente deixei de me animar com o Setembro Amarelo. Estou dando cada vez menos palestras durante o mês de setembro e quando as dou, com muito cuidado, é, no lugar, com o público, aparecer cada vez menos em redes sociais falando disso, porque eu acho que isso ficou ruim. Todo mundo começou a falar de prevenção de suicídio e falar muita bobagem. O próprio Congresso Brasileiro da ABEPS é em agosto, para Uhum, não caracterizar a questão do setembro e também para já preparar as pessoas que forem assistir o Congresso para se uhum. prepararem para não entrar em situações delicadas no setembro, né? É, Porque nos chamam muito e muitas vezes são propostas que é uma demanda que não corresponde ao que realmente seria benéfico para as pessoas que é. nos chamam. Eu acho que, notadamente, desde a pandemia do coronavírus, o assunto saúde mental nas redes sociais ficou mais frequente, né? E hoje em dia, nós estamos num momento em que fala-se muito de transtornos mentais, cada vez mais está havendo novos direitos para pessoas acometidas por transtornos mentais, né? Como espectro autista, TDAH, agora, mais recentemente, ansiedade, depressão. Então, nós temos hoje até políticas públicas que ajudam financeiramente pessoas que têm diagnósticos de doença mental. Se não financeiramente, com outro tipo de benefício, por exemplo, mais tempo para fazer prova se uma pessoa tem diagnóstico comprovado de TDAH. E, então, nós estamos hoje num momento em que o pêndulo ele foi para o outro lado. Hoje nós já temos pessoas fazendo algum tipo de pressão para a gente fazer um laudo de TDAH, né? Isso aconteceu recentemente no meu consultório com um jovem estudante que, na metade da consulta, abriu o coração e falou: doutor, eu preciso de um laudo para ter mais tempo para fazer as provas, né? E ele não tinha TDAH, mas ele sabia que se ele tivesse o laudo, etc, etc. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que tem aquele famoso provérbio que o inferno está cheio de boas intenções, né? Algumas coisas elas têm uma boa intenção, mas elas acabam sendo usadas e tomam um rumo bem diferente do projeto original, né? Tem mais alguma perguntinha? Mais algum comentário? A questão da pós-venção, tu pode nos falar um pouquinho? Tem um importante psicólogo norte-americano, já falecido, que ele é considerado o, o pai, o inspirador da prevenção do suicídio. O nome dele é Edwin Schneidman. Ele fundou o primeiro centro de prevenção de suicídio nos Estados Unidos, em Los Angeles. E esse centro de prevenção funcionou como modelo para muitos outros que se seguiram depois nos Estados Unidos. Esse Edwin Schneidman, ele criou muitos neologismos, porque ele encarava que todo conhecimento relativo ao suicídio poderia caracterizar uma nova ciência que ele chamou de suicidologia, né? Suicidologia é uma coisa que parece com psicologia médica, né? Psicologia médica é uma ciência. Não, é um conjunto de conhecimentos que visam maior entendimento da relação médico-paciente,
né? Dos aspectos psicossociais do adoecer, né? E que se nutre na antropologia, na sociologia, na psicologia, na psicanálise, na fenomenologia. Suicidologia foi um termo criado pelo Schneidman, um novo termo. Outro termo criado pelo Schneidman foi psychic, que eu uso muito nos meus cursos. O que é psychic? É um neologismo que é dor da alma, dor da existência, psique ache, né? E pós-venção foi outra palavra, então, inventada, idealizada pelo Schneidman, né? Eu dei 3 exemplos: suicidology, psychic e pós-vention. Quando ele começou a falar em pós-venção, todo mundo estranhou, porque pós-venção é prevenção? É uma prevenção. Só que o que quer dizer pós-venção? Pós-venção quer dizer que pessoas enlutadas por um caso de suicídio de alguém próximo, essas pessoas têm maior risco de suicídio. Então, hoje, nós estamos muito mais atentos quando há o suicídio de um adolescente, de um jovem, numa escola, ou no ambiente de trabalho, né? Ou também quando há suicídio de uma figura muito popular, muito querida por uma camada da população, né? Por quê? As pessoas que sobrevivem, esse é um outro termo que o Schneidman usou. O Schneidman usou o termo survivors, sobreviventes, para aquelas pessoas enlutadas pelo suicídio. Às vezes a gente acha que o termo sobrevivente é para quem tentou o suicídio e não morreu. Poderia ser também, mas nesse sentido do Schneidman, sobrevivente é a pessoa enlutada que precisa ser olhada com atenção, né? Então, em alguns grupos, a gente faz reuniões em grupo para as pessoas poderem desabafar, elaborar um pouco mais a situação de perda. É, isso também permite para a gente que está coordenando o grupo detectar aquelas pessoas que provavelmente precisam de uma ajuda mais direcionada, né? Então, isso é pós-venção, porque as pessoas ficam muito mal depois do suicídio de uma pessoa próxima, né? E eu já enfrentei várias situações de instituições que me procuraram para eu ajudar, né? No passado eu ajudava mais, tinha um pouquinho mais de tempo e de disponibilidade. Hoje eu tenho menos essa disponibilidade, mas a gente tem bons colegas dentro da ABEPS que se dedicam muito à pós-venção. Então, eles podem ir, por exemplo, algumas escolas no município de São Paulo tiveram um problema de um, dois, três adolescentes se matarem na mesma época. Assim. Então, essas escolas ficaram em polvorosa, porque há essa consciência do poder de contágio do suicídio, né? É uma metáfora interessante. O suicídio ele é contagiante, ele tem esse poder junto a pessoas mais vulneráveis, né? Então, nessas situações, eu indiquei esses colegas, essas colegas são mulheres que estão ali em São Paulo e que têm muita experiência exatamente nesse tipo de trabalho, em empresas, em escolas, que estão enfrentando o problema do suicídio. Isso tudo é pós-venção, tá certo? Agora, a pós-venção é um termo novo para uma ideia que nós já tínhamos antes, né? E a pós-venção é uma das modalidades de prevenção, porque há mais suicídio entre pessoas que estão sofrendo o luto por um suicídio. Certo? Mais alguma pergunta? Citaste a BEPS, que tu é um dos fundadores, deixar essa propaganda aqui, tem vários capítulos que falam sobre pós-venção na escola, em adolescência, enfim. O livro que a gente lançou no passado, Suicídio,
Complexidade e Urgências na Cena Contemporânea. Foi lançado Põe um no pouquinho mais longe da Congresso câmera, Marta, para a gente ver o título melhor. aqui. Fica um Tem pouco. prefácio do Neuri esse livro aí. É, hoje também tem muita coisa boa, né, na literatura, né? Quando eu lancei o meu livro, Crise Suicida, em 2015, não tinha muita coisa. Mas nesses últimos 10 anos, muita coisa boa, de boa qualidade, né? A BEPS agora também com seus membros contribuindo, né? E esse livrinho meu que eu falei, esse aqui, que agora está na segunda edição, né? Crise Suicida. Ele é um livro mais direcionado a profissionais, mas ele foi escrito numa linguagem que qualquer profissional pode compreender. Então, não é só para a área de psiquiatria e psicologia, medicina. Eu acho que qualquer profissional, mesmo da área da saúde, da área da segurança pública, né? Então, foi um livro que eu escrevi depois de vários anos trabalhando. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro sobre suicídio. Eu ajudei a escrever e a traduzir muitos manuais, orientei muita tese, fiz muita pesquisa, mas eu nunca tinha pensado em me sentar para escrever um livro. E um dia, dando uma palestra numa capital do Nordeste, no final da palestra, uma senhorinha se aproximou de mim, uma senhora do povo. Ela olhou para mim, me deu um abraço, olhou bem para os meus olhos e falou: Professor, o senhor já escreveu um livro sobre essas coisas que o senhor fala? Eu falei: Não. Ela olhou bem para os meus olhos e falou: Pois está na hora. Olha, eu costumo dizer que o meu livro foi psicografado, viu? Eu cheguei em Campinas em 2 meses, eu escrevi o livro. Eu escrevia dia e noite, em 2 meses. E é claro que outros colegas já tinham me dito para eu escrever um livro, mas o jeito dessa senhora se aproximar, olhar para mim e falar, teve um significado especial e parece que virou um botão, né? E é um livro que tenta ser didático sem ser pesado, vamos dizer. Ele tenta aprofundar algumas questões, mas sem ser longo, sem ser acadêmico. Então, eu acho que acabou sendo um pouco a minha cara, né, que tem essa vida na academia, mas que sempre gostou de dar palestra para o público em geral, né, porque eu acho que a gente tem que ir onde o povo está mesmo, né, em certos assuntos, na difusão de alguns conhecimentos, né. Não só ficar no meio acadêmico, porque o meio acadêmico é muito chato, né. Então, quando a gente sai do meio acadêmico, a gente tem boas surpresas. Neuri, nós temos mais uma pergunta e um comentário aqui. A Maria Angélica, que é uma discente de medicina, diz assim, ó, gostaria inicialmente de agradecer ao senhor por suas contribuições. O senhor comentou que uma das formas interessantes de precaver o suicídio, principalmente entre os jovens, é transformar a dor do momento em sofrimento, remediando a tomada de decisão pelo suicídio. Como o senhor acredita que essa transição de dor para sofrimento pode ser aplicada na clínica médica, em um atendimento emergencial e internamente de maneira individual, a fim de prevenir o suicídio como resolução imediata? Olha, a sua pergunta é desafiadora, porque nós não conseguimos fazer tudo tão rápido assim, numa consulta, né? Mas eu entendi, é uma boa pergunta, e nós temos que ter isso em mente, porque o que nós queremos, quando a gente atende uma pessoa desesperada, o que a gente quer, no fundo, é ajudá-la a transformar o desespero em pensamento, né? Porque o desespero, ele é ou paralisante, ou ele é tão caótico que ele leva a uma ação impulsiva, impensada, né? Tudo aquilo que é decidido no auge de uma paixão, né, corre risco de não dar certo. Essa é uma realidade. Então, assim, o primeiro passo para ajudar uma pessoa a transformar dor, desespero, caos interno em pensamento, pensamento racional, com lógica, avaliando os prós, os contras,
ficando em dúvida um tempo, depois experimentando isso, experimentando aquilo, tomando uma decisão final. Isso leva tempo. Mas quando você ouve uma pessoa, ainda mais você que está estudando medicina, atentamente, olhando bem para o olhinho dela, como aquela senhorinha olhou para o meu, e fica quieta, a pessoa, ao final, é capaz de te agradecer e falar que gostou muito de você. E você vai pensar, mas eu só fiquei quieta. Sim, mas você deu a essa pessoa uma das coisas mais valiosas nos dias de hoje: tempo, importância, escuta, escuta amorosa, né? É isso que está faltando, né? E esse vai ser o jeito da gente continuar com o emprego da gente, apesar da inteligência artificial, né? E bem-vinda a inteligência artificial, já está nos ajudando, vai ajudar demais. Mas tem essa coisa humana. Fica quieta, acolhe, nunca olhe para o teu celular para ver que horas são. A pessoa tem que entender que ela pode ter meia hora com você, mas durante meia hora você foi dela. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma cena muito comum em salas de espera. Tem uma mãe jovem com uma criança, um bebê que grita, grita, e a mãe chacoalha, e o bebê grita, e todo mundo vai ficando tenso com aquela situação, mas ela é a mãe, ninguém quer se meter. De repente se levanta alguém, geralmente uma mulher, um pouco mais velha, um pouco mais experiente, e fala assim para a jovem mamãe que está desesperada: Eu posso pegar um pouquinho o seu bebê no colo? Aí a mãe deixa ela pegar o bebê no colo. Quando ela pega o bebê no colo, acontece uma mágica. O bebê para de chorar. Então, na realidade, quando você consegue manter essa calma aberta, amorosa, de não julgamento e de não dar conselhos, você pega esse bebê esperneando, esse caos, e você dá para a pessoa condições de ela se acalmar. A gente aprendeu muito isso fazendo telefonemas periódicos para pessoas que a gente atendeu por tentativa de suicídio. Aí a gente fazia telefonemas periódicos. A gente foi criando um vínculo pelo telefone, era sempre a mesma pessoa que telefonava, num dia e hora marcada. É uma das estratégias de prevenção que a gente testou pela Organização Mundial da Saúde e depois em vários municípios brasileiros, muitos deles do Rio Grande do Sul, que sempre teve uma taxa de suicídio na média o dobro do país. Então, o que a gente conseguia nesses telefonemas? Vínculo. Era um grande estudo multicêntrico da OMS. O objetivo do estudo era influenciar as pessoas para elas procurarem ajuda depois de uma tentativa de suicídio. Era esse o objetivo. Influenciá-las, incentivá-las a procurar tratamento. Mas a gente foi se dando conta que os próprios telefonemas em si já eram tratamento. Por quê? Quando eu fico quieto no telefone, eu propicio àquela pessoa a construção de uma narrativa. E o tempo todo na vida a gente leva porrada. E a gente tem que ter uma narrativa para sobreviver às porradas que a gente leva. Enquanto a gente não tem uma narrativa, e a gente só tem paixão, só tem aquela reação, a gente não está progredindo, a gente não está crescendo, a gente não está ganhando luz espiritual, se quisermos usar um outro termo de uma outra visão de mundo, né? Então, o sofrimento, aprender a sofrer, e eu não estou fazendo apologia de sofrimento, não, eu não gosto de ficar sofrendo o tempo todo, mas a gente tem que encarar o sofrimento como algo da vida, perda como algo da vida, ter que esperar é algo da vida, tédio, um fim de semana com tédio é algo da vida. Se eu não suportar, eu entro num site de jogos, ou num site pornô, ou num algoritmo da tela infinita, e saio do meu tédio. Saio nada. Depois eu descobri que eu estou há 5 horas fazendo aquilo, o meu tédio aumenta, o desespero aumenta.
Então, na realidade, nós temos que, ao longo da vida, ir criando mecanismos para sobrevivência diante de sofrimento, de perda, de necessidade de mudar, o medo que a gente tem, às vezes, de mudar. Tem muita gente que vai fazendo mudança para tudo continuar do mesmo jeito, porque, no fundo, elas não querem mudar. É difícil a gente mudar. É difícil a gente aprimorar o caráter, mudar. Então, na realidade, não se preocupe. Você, como estudante de medicina, quando eu estava no terceiro ano, quarto, na semiologia, eu falava, puta, eu estou enchendo o saco dessas pessoas. 15 já palparam o fígado dela, eu sou o 16º a palpar. Mas quando eu ficava quietinho, batia um papo, ouvia, a pessoa no final me agradecia. Então eu era diferente de todos os outros que tinham palpado o fígado dela. Né? Já queria ser psiquiatra. Mas não precisa ser psiquiatra. Os melhores clínicos, os melhores especialistas em medicina são pessoas que sabem também se relacionar, né? Certo? É claro que você tem um ou outro médico que é uma sumidade que não gosta de conversa, o negócio dele é só fazer aquilo, etc. São pessoas necessárias também para a nossa comunidade, né? Mas a atividade clínica inclui uma boa dose de silêncio e de não julgamento, né? Então é assim que você vai ajudar, né? Essa pessoa que vai te conhecer ali no momento de crise, ela vai se lembrar que teve uma estudante de medicina muito sensata, que a ouviu, que não ficou dando conselho, que não ficou abrindo um versículo da Bíblia, você só ouviu. E talvez no final da consulta você falou assim: olha, na semana que vem, terça que vem, eu vou estar aqui de plantão de novo. Se a senhora quiser voltar, pode voltar. Pronto. Você já ganhou uma estrelinha dourada do seu anjo da guarda. Tá certo? É isso, são coisas muito simples. Quando eu era estudante e quando eu era um jovem psiquiatra, eu falava: qual é a frase que eu vou falar para essa pessoa que vai provocar um insight, que vai mudar a vida dela? Bobagem. Isso aí é coisa do cinema, tá certo? É fantasia. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas de formiga é importante, porque quando a gente aguenta uma pessoa que está falando em morrer, em se matar, quando eu aguento, quando eu ouço aquela pessoa me falar tudo aquilo, sem ficar dando conselho, sem dar tapinha nas costas, sem falar aquelas bobagens do tipo, você é muito jovem, você tem o futuro pela frente, né? O que seus pais vão pensar, sem falar essas bobagens que todo mundo fala, mas ficar ali acompanhando a pessoa, passando para ela que eu estou ouvindo, que eu estou respeitando. Eu estou, inclusive, respeitando o desejo dela se matar. Até agora eu falei de comunidade, comecei a falar de clínica, então, como o nosso tempo está adiantado, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando eu era um médico muito jovem, eu falei para alguns pacientes: olha, este é o meu telefone. Você pode me ligar a qualquer hora que você precisar. Bom, eu era um aspirante a ser o super médico, né, o missionário, né, ganhar do Hipócrates. Né? Com o tempo eu fui aprendendo que era melhor eu ser bem sincero e dizer: olha, esse é o meu telefone, mas às vezes eu o desligo, à noite ele fica no silencioso. Então, além do meu telefone, você deve ter o telefone de outras pessoas, caso você entre numa crise. Porque você poderá ligar para mim e não me encontrar imediatamente. É assim que eu falo hoje. É mais honesto, é mais legal. Os pacientes me olham como um ser humano como eles, né? Eu não sou um missionário da vida, não, né? Eu tento evitar que algumas pessoas desesperadas se matem, mas eu não tô aqui fazendo a apologia de tudo contra o suicídio, não, né? Tanto que esse é um assunto que daqui a pouco vai chegar a todos os países e vai chegar ao Brasil, né? A questão do suicídio assistido, né? Quando o Estado autoriza e dá os meios para que a pessoa se mate. Era assim na Grécia. Era assim na Grécia. O cidadão grego que era livre, o escravo não podia se matar. Mas o cidadão grego que era livre, ele ia perante a Assembleia dos Anciãos, em Atenas,
E ele defendia a razão pela qual ele queria pôr fim à vida. E se os anciãos julgassem pertinente, davam a ele a cicuta para ele se matar. Porque na Grécia, o suicídio de um homem livre era algo honroso. Não havia noção de pecado. Né? A noção de pecado ela veio nem com a Bíblia, ela veio com os concílios, né? Ao longo dos tempos da Igreja Católica. Mas de um modo geral, todas as religiões contraindicam o suicídio, tendo por base uma ideia de que fugiu dos tormentos daqui, aguenta os tormentos de lá depois, a continuidade. Essa é a base geral das religiões, né? E porque as religiões têm algo de filosófico também, tem algo de estoico, né? Ó, aprenda a viver a tua vida, né? Pega o touro pelo chifre, né? Ou então aceite quando você não puder mudar as coisas. Então é interessante, né? Porque você vê, o nosso tema hoje é suicídio, né? Mas a gente vai fazendo relação com tantas coisas, né? É um pouco de religião, é um pouco de filosofia, é um pouco do direito à morte digna, tanta coisa que passa. Foi isso que me atraiu no tema, né? Se tu tiver um tempinho ainda, Neuri, tem ali dois comentários, questões, que tem a ver com rede de serviços, que é da Márcia e da Isabelle. A Márcia traz ainda a questão do Setembro Amarelo, que pode mobilizar as pessoas para uma rede que não está preparada, né, para o atendimento. E a Isabelle, que trabalha no CAPS em Suzano, em São Paulo, ela, ela tem recebido encaminhamentos da atenção primária sem algum tipo de conduta, né? O É pessoal isso, encaminha direto. isso. Então ela pergunta também o que pode melhorar a comunicação dos profissionais, né? E por aí vai. Tá, então eu vou contar uma experiência para vocês. Eu trabalhei muito junto à saúde pública, à psiquiatria comunitária, mas eu sempre trabalhei como um técnico e num campo que eu chamava assim de prevenção pessoa a pessoa. Eu nunca gostei dos organogramas, porque muitas pessoas da área da prevenção adoram mostrar slides, organogramas, o PowerPoint fica bonito. Não é isso que funciona, né? O que funcionou em várias cidades, e eu participei felizmente desses esforços, foi, a partir de uma tentativa de suicídio, essa pessoa é identificada, alguém faz vínculo, ela já sai do pronto-socorro com o local onde ela vai ser atendida. O pessoal do local para onde o pronto-socorro mandou já tem o nome dela. Se ela não comparecer, vai ter busca ativa, ou seja, é uma rede que se forma em cima de cada caso, de uma pessoa que tem nome e sobrenome. Olha, lá no CAPS tal, tem a psicóloga fulana de tal que vai estar te esperando. Nós já falamos com ela ou nós vamos falar com ela amanhã. Então, eu acredito nesse tipo de rede. Nesse tipo de rede. Né? E eu tive uma experiência incrível no município de São Paulo, em que eu treinei pessoas, nós fizemos esse registro e busca ativa. E teve casos de um psiquiatra de um CAPS que ia tirar férias, mas que nas reuniões de supervisão ele já conhecia os colegas de outros CAPS. E eles ficavam falando entre eles: Ó, você pode seguir a Maria, eu vou falar para ela, posso mandar. Gente, eu vibrei, eu ganhava o meu dia quando eu via isso. Um médico de um serviço público falando com um outro médico de uma outra unidade, nomeando uma pessoa e perguntando se ele poderia atendê-la. Coisas que se aproximam disso eu vi no NHS, lá na Inglaterra. Né? Agora, no Brasil, às vezes, nós cometemos os erros que todos os humanos cometem. A gente passa a bola para outro. O meu doutorado foi sobre o processo de encaminhamento de pacientes dentro de um hospital geral para o psiquiatra. Eu fui estudar, eu fiz um estudo qualitativo, etnográfico. Eu sorteei 50 médicos e fui tentar entender o que se passava na cabeça do médico
quando ele encaminhava para um psiquiatra. Em síntese, uma das formas de encaminhamento eu chamei de passar a bola para frente. O que é passar a bola para frente? Aquela brincadeira de meninos em que um bobinho fica correndo atrás da bola. Quando eu recebo a bola e eu não sou bobinho, a única coisa que eu penso é passar a bola para frente, porque eu não posso perder a bola para o bobinho. Se eu perder a bola para o bobinho, serei eu o próximo bobinho. Então, muitos encaminhamentos são nessa lógica, é passar a bola para frente. A pessoa não está preocupada com o paciente, ela está preocupada em trabalhar menos. E ela faz um encaminhamento que é um não encaminhamento. Não tem nome, não tem história, não tem uma frase para te ajudar. É claro que a reação de quem recebe esse encaminhamento é de revolta, porque você percebe que alguém está te usando para não trabalhar. Da mesma maneira, na brincadeira do bobinho, se um colega do jogo me passa uma bola difícil e eu perco a bola para o bobinho, eu vou ficar com raiva do meu colega que me mandou uma bola difícil. E isso é a contratransferência que você sentiu, né? Você captou o pouco cuidado desse colega que está lá numa UBS e que mandou para você assim, ó, vire-se. Esse é um problema conjuntural. Todo serviço público pode ter esses problemas, né? Eu trabalhei muito em um hospital universitário e a gente tinha esse problema dentro de um hospital universitário, né? Que é um dos templos da medicina. Mas também tinha lá esses encaminhamentos anônimos, sabe? Esses encaminhamentos sem anamnese, sem história, né? Esses encaminhamentos que a gente chegava na enfermaria, o paciente já tinha ido de alta. O paciente ficou 2 meses lá internado. E alguém, no dia anterior à alta, pediu para a psiquiatria ir ver. Quando a psiquiatria chega, o paciente já teve alta. A responsabilidade pelo maltrato é de quem? Do psiquiatra, que só chegou aqui depois que o paciente foi embora. Mentira, o paciente ficou 2 meses internado. Ele era um alcoolista. Então, todos esses mecanismos do não encaminhamento, ou do encaminhamento malversado, enviesado, eu estudei no meu doutorado, né? E motivou a publicação do meu primeiro livro, grande, que é a Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, né? Que acabou sendo muito usado como um manual de interconsulta no Hospital Geral. E então, assim, isso que você está levantando é muito importante, né? É por isso que a gente também tem que treinar agentes de saúde, médicos generalistas que estão na UBS. Então, é um treinamento constante, porque muitas vezes o risco de suicídio ele assusta tanto os colegas que eles fazem esses encaminhamentos. Eu chamei esses encaminhamentos também de encaminhamento bomba. É aquele encaminhamento que a pessoa fala: olha, eu vou te mandar um caso dificílimo, eu estou aqui de cabelo em pé, olha, sou seu amigo, hein? Mas vou te mandar. Aí a gente fica pensando naquele caso, né? Quando o caso chega, às vezes, para a gente vê que não é tão sério assim, está dentro da rotina. O colega que estava muito mal e jogou para mim o que ele julgava ser uma bomba, mas como a gente é psiquiatra, a gente está acostumado, né? Agora, o risco de suicídio, ele assusta muito algumas pessoas. Então, você também não precisa levar a mal esse encaminhamento que chegou a você. É, é, Na melhor das hipóteses, alguém ficou muito assustado com o risco de suicídio e mandou correndo para você. Mas não é o certo, não é assim que a gente tem que fazer, né? Não é assim. O melhor encaminhamento a um especialista é um encaminhamento que é trabalhado com o paciente. E tudo requer essa coisa preciosa que eu citei há pouco, chamada tempo, né? Tempo de qualidade. Hoje ninguém mais tem tempo, né? E quando a gente fala da inteligência artificial, a gente fala a inteligência artificial vai nos poupar tempo. Mais uma mentira. O telefone ia nos poupar tempo, o WhatsApp ia nos poupar tempo, a internet ia nos poupar tempo. Mentira, só nos escravizaram mais no sistema, né? Então a gente tem que ficar desconfiado dessas coisas. Vai continuar a ser, o tempo humano vai continuar a ser de um humano para outro humano,
vai continuar a ser um bem muito, muito valioso, tá certo? Se não nessa existência, em outras. Porque o que você fizer de bom aqui, melhora o teu karma, viu? Mesmo que ninguém repare, que você faça trabalho de formiguinha, você vai sair ganhando alguma coisa. Mais algum comentário, alguma pergunta? Neuri, excelente. Muito obrigada pelas tuas reflexões, contribuições maravilhosas para a gente ficar repercutindo, né? Pensando e que essa live também possa ser divulgada. A gente vai posteriormente ter a gravação dela para que equipes de saúde possam assistir, que É isso, outros né? profissionais da área Limitar, da saúde também tenham acesso é às importante. suas contribuições. Olha, eu agradeço de novo a Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul, agradeço ao Dinarte, a você, Marta, a Sandra, que está aí no bastidor, ajudando a gente. E se você me permitir, eu queria ler o último parágrafo desse meu livrinho aqui. Posso ler? O último Claro. parágrafo é rápido, tem 4 linhas. A prevenção do suicídio, ainda que não seja tarefa fácil, é possível. Não conseguiremos evitar todos os suicídios. Nenhuma sociedade, em nenhum tempo, conseguiu isso. Não podemos silenciar sobre a magnitude e o impacto do suicídio, que cresce tanto entre os adolescentes em nossa sociedade. Não todas, mas considerável porção de mortes pode ser evitada. Assim que eu termino o meu livro, o capítulo sobre prevenção. Não todas. Às vezes, por melhor que você trabalhe, você vai perder alguns pacientes por suicídio. E é sempre doloroso. Você sempre vai repassar a tua consciência e sempre você vai ter alguma dúvida, vai se questionar, mas é assim mesmo. Mas isso é um outro capítulo, seria uma outra conversa. Não vamos abrir mais essa janelinha, senão a gente não termina, né? Muito obrigado a todos. Não vamos, não vamos abrir, mas talvez guardar para uma outra, né, Neuri? É, porque o Quem assunto sabe? ele é muito extenso, né? Realmente, claro, claro, não. O assunto ele é muito extenso, né? Com muitas implicações, né? Para a Muito sociedade e bem. para, né, Uhum, profissionais, né? Perder um paciente por suicídio não é pouca coisa, não. É muito difícil. com certeza. Por outro Mas, lado, trabalhar com prevenção é algo que não dá nunca a dimensão estatística de quantos suicídios a gente preveniu, a É, gente evitou. bem Nós nunca lembrado. teremos esse quantitativo ao longo da nossa Tem carreira. esse viés, né? A gente tem esse viés do negativo, que é o mesmo viés que eu brinco com meus pacientes que o Dr. Google tem. O Dr. Google ele tem o viés da desgraça, né? Então, quando as pessoas entram lá, só encontra coisa ruim, né? E ficam muito assustados. E o que você falou é verdade, né? O impacto de um suicídio na nossa carreira é muito grande. Mas quantas pessoas a gente já não conseguiu ajudar? Né? Quantas pessoas? A gente ali naquele trabalho, com paciência, ouvindo, né? Não julgando, falando uma frase ou outra com aquela esperança de que uma frase possa mudar um pouco aquele caleidoscópio, né? Infernal, né? Então, é assim que a gente vai tocando a vida, né? Algumas manifestações aqui de quem está te assistindo. Ah, eu não consigo ver o nome, mas foi aquela tua amiga que escreveu antes, agora desapareceu o nome daqui. Ela diz: Neuri, fiquei muito tocada com a tua fala, muito obrigada. Tem algumas outras manifestações aqui aplaudindo. Para nós foi excelente, né, Dinarte? Era hum, bem por aí que a gente estava pensando em trazer essa contribuição do Departamento de Psiquiatria Comunitária. não, com certeza, até.
expectativas superadas, não com surpresa, superadas. né? Mas dava para a gente imaginar que ia ser bom e foi. Muito obrigado, Vinori. Obrigado Até, mesmo. Tu vem no Congresso, não vem? até pago, porque eu vou estar em Porto Alegre, no Congresso Gaúcho, agora Ótimo. no início de setembro. Quem sabe a gente se encontra pessoalmente, tá bom? Com Um certeza nos Um veremos. abraço, muito Um abraço. obrigada. abraço, boa Boa noite, tchau. noite a todos.